Cumprimentos, irmãos, com paz do Senhor, amém? Amém. Mais fácil vocês de Porto Alegre, hein, irmãos? O pessoal me chama de gaúcho, né? Pensa isso, brancão, né? Mas amém, né? Glória a Deus. Viu? Português, né? Tem um sanguinho de português, né, irmão? Amém. Glória a Deus, né? Prazer, alegria, mais uma vez, estar meditando na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Quando o pastor convida a gente dá um friozinho na barriga grande, né? Pregado no domingo, com o pastor vendo, né? Assim, a gente vai ser uma honra, né? Ele dar essa oportunidade para a gente, né? De estar meditando a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, né? Eu me considero assim, um pregador, né? Eloquente, mas a gente crê que Deus fala conosco, né? O Espírito Santo fala conosco, a gente gosta de estudar a palavra do Senhor, e como é bom nós estarmos falando das grandezas do Senhor e da palavra deixada, né, ministrada aos grandes autores que escreveram a palavra do Senhor, os profetas, grandes homens inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor deixou registrado a sua sagrada Escritura para o nosso entendimento, como bússola, né, de nós como cristãos, que a Bíblia é que nos alimenta, na verdade, é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo na pregação, ele consistia no poder de Deus em falar as grandezas do Senhor. E estamos aqui nessa noite, amém? Gostaria que os irmãos abrissem carta aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 21. Essa Bíblia aqui que eu estou é uma Bíblia, é uma versão bem diferente, é uma versão mais King James, né? Minha esposa ganhou essa Bíblia, então eu estou tomando posse dela, porque está uma letra grande, sabe, irmãos? E depois passa os 40 anos, as vistas ficam mais ruins, né? E aí a outra que eu tenho, que eu estou acostumado há muitos anos, quando eu começo a olhar, embaralha tudo já, irmãos. De longe eu enxergo beleza, mas quando chega perto, aí eu peguei essa Bíblia maior, né? Só que eu me perco muito na versão dela, né? A gente lê aqui o versículo, fica diferente, né? Mas, irmãos, tem o mesmo sentido, amém, irmãos? É só a versão mesmo, é uma versão muito séria. O pastor sabe me explicar mais direito sobre essa versão aqui dessa Bíblia. King James, era mais voltada, acho que a original, né? Aí Tiago, né? A original, então é uma versão mais diferente um pouco. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 21. Os irmãos encontraram? Amém. Eu estava lendo, gostaria que os irmãos me acompanhassem. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria.
O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes em tribulação, perseverai em oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós já oramos, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, estamos diante de um texto conhecido, o apóstolo Paulo, né? Onde ele fala também, começa falando aqui sobre o culto racional, o culto que, qual o tipo de culto que nós devemos entregar ao nosso Deus. Um culto vivo, um culto racional, amém? Um culto onde o nosso coração possa estar se entregando ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amém, irmãos? Estamos entregando um culto vivo, agradável ao Senhor. E quantos aqui creem que o Senhor já recebeu, deu glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão, amém? É muito maravilhoso, irmãos, quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo, no propósito de adorar o Senhor, como nós lemos aqui esses versículos. Mais para frente Paulo vai falar sobre amar uns aos outros, estar ao lado do nosso irmão, não com um amor fingido, mas um amor verdadeiro. Paulo então exorta aqui a igreja de Roma, e para que eles pudessem apresentar então assim um culto vivo e agradável ao Senhor. Amém, irmãos? E esse capítulo ele traz muitos ensinamentos para nós, como igreja. A gente gosta sempre de meditar porque nos dá encorajamento, nos mostra o quanto é importante nós estarmos reunidos na casa do Senhor, estarmos num propósito como igreja, estarmos na videira, né? E estarmos firmes no Senhor Jesus, a qual Jesus é o cabeça desse corpo. E esse corpo é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja, essa igreja somos nós, o qual Cristo é o cabeça dessa igreja. Mas Paulo começa tendo assim, advertindo aquela igreja, né, para que eles pudessem apresentar ao Senhor, pelas misericórdias de Deus, que eles apresentassem o corpo deles, na vida deles, como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Essa versão fala culto lógico, a minha fala vosso culto racional, né? Culto que não seja simplesmente de um oba-oba, né? de um estar no culto simplesmente para cumprir um protocolo, né? Hoje eu vou na igreja, né? Senão talvez o líder não vai me ver ali, então tem que cumprir um protocolo. Eu não estou querendo dizer, né, que a igreja, né, vive isso, mas infelizmente hoje as igrejas, tem muitos, né, que não tiveram esse encontro ainda com o Senhor e talvez estão acostumando com as coisas sagradas, né? O pastor esse dia pregou, né, sobre a gente não acostumar com aquilo que é santo, né, que aquilo que é agradável ao Senhor, com as coisas santas, que a cada dia nós possamos
dar o nosso melhor ao Senhor, em espírito e verdade. E Paulo, então, ele se atenta a essa importância, irmãos, falando que nós devemos apresentar um culto racional, porque ele sabia que tinha uma grande importância, né? Que o cristão, eles têm que estar na sua casa, não somente aqui na casa do Senhor, mas onde ele for, na sua casa, no seu trabalho, ele deve estar, né, apresentando um culto ao Senhor, né? A gente apresenta, adora ao Senhor, não é somente aqui na igreja, não é somente quando nós reunimos, mas também no nosso trabalho, onde a gente talvez enfrenta um momento ali adverso, que você tem que, né, se conter. Talvez um colega falou algo que você não gostou, te magoou, mas você tem, como cristão, né, fazer o seu papel de cristão ali, abençoar ele, né, não irar. A Bíblia fala, a gente ira, mas não podemos pecar, né, irmãos? Mas, irmãos, possamos estar, né, em sintonia com o Senhor, né, com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo, né, vai estar falando isso. E o versículo 2, irmãos, que eu sempre gosto de meditar também, onde Paulo também já está preocupado, ele fala: não vos conformeis com este mundo, com este século. Essa versão fala: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Então, aqui Paulo está dizendo que nós, como cristãos, nós estamos separados deste mundo. A nossa vida não pode estar amoldada às coisas terrenas, às coisas do mundo. O nosso coração não pode estar neste mundo, nas coisas que vão passar, mas possamos atentar nas coisas eternas, aquelas que nós não podemos ver, irmãos, que é a nossa vida eterna. Amém? O sistema do mundo hoje, ele prega muitas coisas para tirar a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes a gente lê, né? Pega um jornal, lê. Hoje a internet está fácil, você clica, sempre ali está ali um apelo, algo que, se nós não estivermos ligados no Senhor, pode tirar a nossa comunhão com Deus, né? São muitas ofertas que pode tirar a nossa comunhão com o Senhor, pode nos tirar, né, dessa comunhão, né, que Paulo começa dizendo, né, que nós devemos apresentar um culto vivo ao Senhor. Mas Paulo já está preocupado, dizendo: mas não vos amoldeis a esse sistema, ao que o mundo oferece para vocês, mas que vocês continuem firmes no propósito. Mas ele fala: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é lindo, né, irmãos? Esse versículo eu sempre leio, dá uma alegria muito grande, porque fala sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E sempre quando eu gosto de meditar na palavra, né, com os irmãos, eu sempre gosto de falar sobre a vontade de Deus para conosco. Por quê, irmãos? Porque nós somos humanos, somos falhos, e muitas vezes nós não sabemos o que Deus quer da nossa vida. Ou seja, acho que nós já não sabemos mais nada, né, irmãos? É claro que o Espírito Santo fala aos nossos corações. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, nos ensinando que nós somos filhos de Deus. O Senhor fala conosco, mas a nossa vida tem que estar totalmente na vontade do Senhor. Quantos creem que deve ser assim? Amém, irmãos? E a vontade do Senhor deva prevalecer nas nossas vidas a cada dia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A gente depara com tantas decisões no nosso dia a dia. Você já parou para contar quantas decisões você toma em uma semana? Simples, decisão pequena ou talvez maior. Lá na sua casa, quando você vai cozinhar, você tem que decidir o que vai fazer. Levar o seu filho para a escola, fazer uma viagem. Olha, tantas decisões nós devemos tomar, né? Aqui na casa do Senhor, você como líder, você como um membro do corpo de Cristo. Olha, tantas decisões, irmãos, que nós devemos tomar, e que elas têm que estar, sejam decisões mais assertivas. Mas eu quero dizer para você, irmão, para mim também, quando nós depositamos todas as nossas decisões aos pés do Senhor,
o Senhor revela a sua vontade para com as nossas vidas. É verdade, aleluia. Amém? Através do Espírito Santo, Ele envia o Espírito Santo para nos ensinar, para nos dirigir, para nos orientar, a qual passo nós devemos dar, a qual nós iremos seguir, qual o caminho. E Deus tem o melhor para cada um de nós, amém, irmãos? Por isso nosso coração se alegra, por isso, porque Deus sabe, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. É verdade. Paulo vai falar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Que a igreja continue nesse propósito, entendendo que a vontade do Senhor, ela é infinitamente melhor para com as nossas vidas, ela é perfeita em nome de Jesus. Aleluia. Continuando o nosso texto, irmãos, Paulo agora já tem um bloco que ele vai falar sobre os dons, os ministérios de nós aqui na igreja do Senhor, como cristãos, como crentes, servos do Senhor. E do verso mais ou menos 3 até o verso 8, Paulo então vai nos dar grandes ensinamentos acerca daquilo que do nosso ministério, através dos dons que o Senhor concedeu a cada um de nós. Esses dons, a Bíblia fala que é mediante a vontade do Senhor, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele distribui como ele apraz. Então o Espírito Santo conhece a sua vida, conhece a minha vida, e ele vai distribuir os seus dons. Isso é maravilhoso também, demais, irmãos, amém? A uns ele dá um dom, talvez ao outro ele dá 2 ou 3, mas tudo para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E quando nós colocamos nossos dons a serviço do Senhor, a serviço da obra do Senhor, a igreja cresce, a igreja vai receber um avivamento vindo do Senhor, vinda do próprio Espírito Santo, e assim nós vemos aí o crescimento através da fé, dos nossos olhos da fé, através do nosso olho, também nós podemos contemplar o que Deus tem feito no meio da sua igreja e que ainda vai fazer em nome de Jesus. Quantos aqui creem que o Senhor tem muito mais para abençoar, para nos usar como vaso nas suas mãos? Aleluia! Glória a Deus. Você crê que você tem o dom do Senhor, Deus te deu? Amém, Jesus. Aleluia. Cada membro aqui, cada irmão tem um dom que o Senhor reservou, isso para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o verso 5, vamos ler. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso 6. Ali, amém. Está diferente a versão, mas vamos continuar. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Verso 8: se encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Olha que maravilha, irmãos. Amém? Paulo está falando aqui, no verso 5, nós somos, embora muitos, somos um só, em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Mas Paulo vai falar no verso seguinte que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. É verdade. De acordo com a graça que nos foi dada, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, Ele concede a cada um de nós esse dom. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, se Deus tocou no seu coração, se você sente de algum dom que Deus quer te usar, o dom de profetizar, use, busque ao Senhor, procure crescer
Como a Bíblia fala que nós devemos multiplicar os nossos talentos, a parábola daquele Senhor, do Senhor que deu os talentos para uns, para outros. Teve um que enterrou seu talento, e quando o Senhor voltou, ele falou: eu tive medo do Senhor e tal, enterrei. O que a Bíblia fala, irmãos? Ele foi repreendido pelo seu Senhor, porque ele se acomodou, ele conformou com o mundo, ele conformou e não quis progredir, não quis buscar aquele crescimento. Mas já teve outro servo que multiplicou os seus talentos. Essa deve ser a nossa vida, cada dia com o Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Multiplicando os nossos talentos, trabalhando na casa do Senhor, pedindo misericórdia do Senhor, porque sem a vontade de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos nada, não é mesmo? A gente como diz, uma lata vazia, sem a ajuda, sem a orientação do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo realiza a sua vontade, nos capacita, aí nós crescemos e produzimos muito para a seara do Senhor, amém? Para a obra do Senhor, que precisa muito de cada um de nós, a Bíblia fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, irmãos. É verdade. Quem são esses ceifeiros? É a igreja do Senhor, não é mesmo? É a igreja que o Senhor nos outorgou este compromisso, o Senhor nos delegou este compromisso. E a Bíblia vai falar que os anjos gostariam de fazer essa obra que nós fazemos. Os anjos gostariam, mas o próprio Deus delegou nós como seres humanos, criados conforme a sua imagem e semelhança, para estarmos trabalhando a cada dia na seara do Senhor, amém? E essa igreja tem trabalhado para o Senhor, amém? Aleluia. Tem lutado, tem militado, e o Senhor tem abençoado e tem feito grandes maravilhas. E eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, que o Senhor tem mais grandes coisas para realizar na vida de cada um de nós, amém, irmãos? Não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, mas pela misericórdia do Senhor e pela graça de nosso Senhor. Aleluia! Jesus. Amém? Como a palavra de Deus fala que Paulo, é pela graça que o Senhor nos escolheu para estarmos trabalhando na sua seara, a graça que nos foi dada. Então, irmãos, vamos procurar a cada dia, pedir ao Espírito Santo que nos ensine, Paulo vai falar: se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Começa a dedicar, procurar orientação do Senhor. Começa a ler a palavra do Senhor, pedir um direcionamento. Se você coopera com generosidade, glória a Deus por isso, amém? Se você coopera dando para o Senhor, a Bíblia fala que Ele ama aquele que dá com alegria. Se nós cooperamos também, através dos nossos ofertas, dos nossos dízimos, nós estamos também cumprindo a vontade do Senhor, estamos abençoando a obra do Senhor. Então, irmãos, são esses dons, os ministérios que o Senhor, Ele preparou para cada um de nós. E Ele espera de cada um de nós, irmãos, estarmos trabalhando cada dia na sua obra. Amém, irmãos? Isso é um prazer, nunca pode ser visto como algo obrigatório, como algo que para cumprir, algo protocolar, mas tem que fluir do nosso coração, tem que fluir da nossa alegria de estar na casa do Senhor, do nosso compromisso com Ele, que não é fácil, muitas vezes, viver a vida cristã não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós podemos mais em nome de Jesus, porque o Senhor nos capacita, Ele nos faz renovar as nossas forças, e assim nós temos ânimo, coragem e alegria para trabalhar na obra do Senhor. Amém? Essa igreja tem trabalhado, ela vai continuar trabalhando para a glória do Senhor, até a vinda de Jesus Cristo, a vinda do nosso Senhor Jesus, que a Bíblia fala que virá nas nuvens e vai buscar essa mesma igreja, que somos eu e você, uma igreja que está preparada,
uma igreja que trabalhou, uma igreja que santificou, uma igreja que se colocou como testemunha, mas que agora está preparada e vai morar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vai morar, vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E essa igreja, eu e você, que será momentos de muita alegria de estarmos reunidos, estarmos ali eternamente com o Senhor, gozando das delícias de suas maravilhas em nome de Jesus. Mas enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, nós temos que estar aqui trabalhando a cada dia para o Senhor Jesus. É verdade. Amém? Procure cada dia buscar, pedir orientação, ser na liderança. O Senhor Ele te capacita. Amém, irmãos? O Senhor te dá capacidade para liderar, para estar em algum departamento da igreja. A obra do Senhor precisa de trabalhadores. E nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Quem aqui está disposto a trabalhar, dê glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Possamos cada dia ter essa alegria de trabalhar na casa do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, irmãos, já começa então falando sobre esse amor, verso 9, falando desse amor. Agora Paulo já começa a direcionar a igreja como uma igreja em união, uma igreja que está experimentando uma unidade. E ele já começa a falar no versículo 9 que o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejam descuidados do zelo, sede fervorosos do Espírito, servir ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Paulo ensina aqui sobre os dons, ministério, mas na frente ele vai confirmar novamente que esse trabalho para o Senhor, ele deve ser feito entre os irmãos da igreja, ou seja, amando uns aos outros, sendo cordial uns com os outros, um amor que ajude, não sendo descuidados do zelo com a obra do Senhor, sendo fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. No verso 12 ele vai falar: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém, irmãos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, é o que nós mais passamos, né, irmãos? Tribulação, tantas coisas que a gente passa, que a gente pensa, não, mas isso não está acontecendo comigo. Mas, irmãos, quando nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a passar coisas tristes na nossa vida, desagradáveis. A palavra de Deus está falando, o apóstolo Paulo está falando: sede pacientes, alegrai-vos na esperança. Quando vier a tribulação, Paulo fala: sede pacientes, fica tranquilo, espere no Senhor. Ele fala: perseverai na oração, ou seja, paciência na tribulação, mas ele termina o versículo dizendo: perseverai na oração. Amém, irmãos? É algo que o Senhor nos deu, que é a oração. O próprio Jesus, nosso mestre Jesus, ele se retirava para orar no deserto. Ele, mesmo sendo Deus, ele não precisava estar buscando em oração, mas o próprio Senhor Jesus, quando ele se retirava para estar em comunhão com o Pai, com o seu Pai, clamando ao Senhor. A Bíblia fala ali nos últimos dias ali, antecedendo a sua crucificação, ele estava orando no Getsemane, porque ele sabia que iria passar por momentos terríveis, que era a sua morte. Era o momento que ele estaria se entregando em remissão aos nossos pecados, a favor e a propiciação dos nossos pecados pela nossa salvação. Jesus se retirava para orar. Eu quero dizer para você e para mim, irmãos, que possamos cultivar mais a oração. Porque a oração, ela traz avivamento. A
A oração, ela traz para nós uma maior intimidade com o Senhor, uma maior intimidade com o nosso Pai. Quando nós estamos orando, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, nós estamos recebendo do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, todas as diretrizes, tudo aquilo que nós devemos fazer. É que nós começamos nesse texto, falando sobre a vontade do Senhor. Quando nós oramos, entregamos a nossa vida, o Senhor entra com sua providência. E no momento da tribulação, no momento mais difícil da sua vida, da minha vida, o Senhor pega nas nossas mãos, nos levanta, nos faz vencer este problema, nos faz passar por esse deserto em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Não sabemos o momento dessa tribulação. Talvez seja o momento da saúde de algum seu ente querido, talvez seja uma parte financeira que atormenta muito. Mas eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor sempre tem uma solução para os nossos problemas. E essa tribulação vai passar em nome de Jesus. Eu não sei qual é essa tribulação que você passa. Eu conheço que eu passo, as dificuldades que eu passo. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas elas. E Ele tem me dado vitória em nome de Jesus. Amém? Ele tem nos sustentado com sua mão de poder. E a Bíblia vai falar que, o próprio Jesus falando, né? Tereis aflições, mas tereis bom ânimo, eu venci. No mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos de aflições, de tribulação, por pertencer a um corpo, a esse corpo de Cristo maravilhoso. Mas também quando nós estamos reunidos no mesmo propósito, nessa mesma união, nós temos mais força em Cristo Jesus para vencer. Amém. Para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Quando nós reunimos como igreja do Senhor, a Senhora eleita, né? A noiva de Cristo, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós somos ligados uns aos outros, onde Paulo fala que somos muitos, mas nem todos têm a mesma função. Somos o corpo de Cristo. Ou seja, a mão tem uma função, né? Meu pé já tem outra função, minha cabeça já tem outra. Então Paulo compara a igreja do Senhor, os dons, os ministérios, como um corpo que tem essas mesmas funções, o qual Jesus é a cabeça desse corpo. E é maravilhoso sabermos que o Senhor está presente, está dando vitória ao cabeça do corpo de Cristo, ao cabeça da igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Nós somos apenas servos nas mãos de um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para perdoar tudo aquilo que estava já condenado e assegurar a nossa salvação em Cristo Jesus. É verdade. E isso é motivo de nós agradecermos todo dia por essa salvação, por esse presente gracioso de nosso Senhor Jesus, que não foi pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, não pelas nossas boas obras, mas pela graça de nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. E para encerrar, irmãos, Paulo não fala sobre nós estarmos cooperando uns com os outros, praticando a hospitalidade. Paulo vai também fazer um paralelo entre nós e os nossos inimigos, que nós devemos abençoar os nossos inimigos, não pagar mal com mal, mas pagar o mal com o bem. Paulo vai falar aqui na frente. Que nós possamos termos hospitalidade, abençoai os que nos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Verso 18. Verso 19 fala que nós não podemos vingar, porque essa função é do nosso Deus, Ele que vai vingar, Ele que conhece todas as coisas. Nós devemos abençoar o nosso irmão e o nosso inimigo também, em nome de Jesus. Amém? Amém. A Bíblia fala aqui na parte B, do verso 19, vamos ver todo: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos,
mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. O próprio Deus falando: minha é a vingança, eu retribuirei, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém, irmãos? Esse versículo tem um sentido, irmãos. Eu estava meditando hoje, estudando, e essas brasas vivas, irmão, tem a ver com o testemunho seu com ele, né? Ele sendo seu inimigo, você ajuda ele, dá ele de comer, né? Se ele tiver sede, você dá água para ele. E Paulo vai falar: fazendo isso, agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. E ele vai entender que você pertence a Jesus. Amém? Se você orar pelo seu inimigo, se você abençoar ele vai entender que você é um servo do Senhor. E ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Paulo vai falar: fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Para encerrar, Paulo fala: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém? Gostaria de deixar essas palavras com os irmãos. Capítulo abençoado, capítulo que nos traz encorajamento, nos ensina a igreja a estar cada dia tendo essa alegria de trabalhar na sua obra, e que essa alegria, irmãos, de estarmos reunidos como irmãos, ela possa aumentar a cada dia em nome de Jesus. Amém? Amém. Você possa declarar no seu coração, né? Está chegando o dia do culto, eu quero estar no culto para apresentar o meu melhor ao meu Deus. Quero prestar um culto vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no verso 1. Apresenteis ao Senhor um culto vivo, santo e agradável ao Senhor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele vai continuar a abençoar o seu povo, a sua igreja, a sua liderança, todos nós que estamos aqui servindo ao Senhor, procurando servir ao Senhor, como o apóstolo Paulo fala, de modo fervoroso, não descuidado, não relaxado. Mas eu creio, irmãos, todos nós aqui estamos servindo ao Senhor com alegria, estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Que o Senhor continue trazendo paz, alegria, renovo espiritual para cada um de nós, e a nossa fé cada dia possa estar renovada e aumentada pelo Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo. Que Ele continue falando com a sua igreja, usando os seus vasos para o louvor e glória do seu nome. Que Ele continue te usando, todo aquilo que você já recebeu, que você possa estar, talvez se você não está exercitando, se eu não estou exercitando, possamos pedir graça ao Senhor e começar a exercitar aquilo que o Senhor já nos deu. Amém, irmãos? Para ferramentas maravilhosas, que são os dons espirituais, são os ministérios que Deus colocou nas nossas mãos. Façamos assim para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de orar com a igreja, agradecer a Deus por este momento, em nome